Meu amigão, olá minha amigona, eu sou o professor Rodrigo Belmonte, nós estamos no lacconcursos.com.br e hoje eu vou conversar com você sobre um tema muito bacana, empresa pública e sociedade de economia mista. Só que agora a gente vai analisar a empresa pública e sociedade de economia mista segundo a Lei 13.303 de 2016, o Estatuto das Estatais, exatamente, lei novíssima em folha, mudou muita coisa, o conceito da empresa pública, o conceito da sociedade de economia mista agora são outros, o perfil delas mudou por conta desta lei 13.303. Belezinha? Então a gente conversa sobre sociedade de economia mista e empresa pública, tudo de acordo com o novo Estatuto das Estatais, Lei 13.303 de 2016. A gente vai analisar o Estatuto do ponto de vista constitucional e administrativo. Belezinha? Preparado? Tranquilos? Sussa? Então vamos embora aqui, ó. Tem aula, hein? Ave Maria! Tem muita aula por conta dessa lei nova. Primeira coisa que eu quero te informar. Quando a gente for conversar sobre empresas públicas e sociedades de economia mista, você vai ter que ter em mente algumas normas. Então a gente tem uma base normativa de trabalho, tá? A Lei 13.303, ela trouxe um novo perfil para as empresas públicas e sociedades de economia mista. Mais do que nunca, elas são verdadeiras empresas privadas. E isso agora ficou muito claro, muito bem evidente, muito nítido com a Lei 13.303, né? Então vamos lá. Nessa base normativa que eu conversei com vocês agorinha, o que nós temos? A Constituição Federal, o Decreto-Lei 200 de 67, a Lei 13.303, que é a Lei das Estatais, ou o Estatuto das Estatais, a Lei 6.404, que é a Lei das Sociedades Anônimas, e ainda a Lei 6.385, que é a lei que fala do mercado mobiliário, ou seja, mercado de valores. A gente vai falar da Comissão de Valores Mobiliários. Bovespa, por exemplo, né? Essas normas aqui, elas são importantes porque elas estão ligadas a esse tema, empresas públicas e sociedade de economia mista. Todas elas, a gente vai analisar e vai conversar agora sobre este tema. Como ficou a situação das empresas públicas e sociedade de economia mista segundo o novo Estatuto das Estatais? Estatuto das Estatais, que é uma coisa repetitiva, né? Mas é para você lembrar que agora existe norma. A norma é que a Constituição da República levou mais de 18 anos para ver concretizada, realizada, apareceu, que é justamente, levou quase 18 anos, né? O Estatuto das Estatais. A Constituição tanto falou dele e só agora em 2016 apareceu. De acordo com a Constituição Federal, artigo 173, as empresas públicas e sociedades de economia mista mereciam uma lei regulando toda a sua estrutura, suas atividades, como elas se compõem, o que elas têm que ter de diferente de uma autarquia, de uma fundação ou da iniciativa privada. Agora, em 2016, aparece a lei, que é a Lei 13.303, e ela tem duas grandes e enormes características que a distinguem de todas as demais normas aplicáveis às empresas públicas e sociedade de economia mista. Se divide agora empresas públicas e sociedade de economia mista em dois grandes temas. Um que diz respeito ao regime societário, isso está muito ligado ao direito empresarial, e outro que diz respeito a licitações e contratos. As empresas públicas e sociedade de economia mista, agora por definição legal, têm que fazer licitações. Mas a gente vai verificar que existem algumas situações em que a dispensa de licitação, exatamente, a dispensa de licitação. E essas são muito importantes para a gente gravar. Nós vamos estudar um pouco de normas específicas sobre os processos licitatórios. O processo licitatório para empresa pública e sociedade de economia mista, agora ele tem um processo principal e um processo auxiliar, exatamente. Esse processo auxiliar é algo que já existe hoje na legislação, mas nós ainda não tínhamos o tratamento como processo auxiliar. Agora teremos exclusivamente para sociedades de economia mista e empresas públicas. As dispensas, determinadas exigências do processo licitatório e determinadas dispensas de licitação serão exclusivas aqui de empresas públicas e sociedade de economia mista e são diferentes daquelas previstas na 8666 de 93, né? Contratos, regras específicas para contratos, e aqui existem situações que distanciam esse contrato das empresas públicas e de sociedade de economia mista daqueles contratos administrativos regulados pela lei de licitação. Aliás, é tão interessante essa lei 13.303 que eu ainda não encontrei no texto, com mais de 100 artigos,
Desculpe, na verdade são 97, não são mais 100, são 97 artigos. Eu não encontrei ainda um dispositivo que fale assim, aplica-se subsidiariamente a esta norma a Lei 8666. Não tem. Então é uma coisa assim muito doida. Eu não sei se foi vacilo do legislador ou se é porque se pretende distanciar ainda mais as empresas públicas e sociedade de economia mista do restante da figura da administração pública indireta. Tá? No que diz respeito ao regime societário, novidades avassaladoras, sim. Acionista controlador, uma figura até então desconhecida no estudo do direito administrativo. Figura do administrador, conselho de administração. Obrigatoriamente, empresas públicas e sociedade de economia mista terão conselho de administração. Diretoria, auditoria interna, conselho fiscal e ainda, agora previsto e regulado por lei, a função social das empresas públicas e das sociedades de economia mista. E te chama a atenção, nós teremos no conselho de administração, conselho de administradores, um conselheiro independente, que é uma figura que não vai dever nada para ninguém, nem para o acionista controlador, nem para outros acionistas. Ele tem completa e total independência para atuar como conselheiro. Bacana, né? Todas essas modificações, toda essa estrutura, esses dois grandes blocos que a gente tem aqui para empresas públicas e sociedade de economia mista, aparecem por força dessa lei, por força da Lei 13.303. Meu amigão, mudou. Empresa pública, bonitona, mudou. Sociedade de economia mista. Agora é tudo muito diferente, né? Os conceitos básicos vão persistir, a gente vai trabalhar eles nas aulas de hoje, na aula de hoje, nos seus intervalos, né? Mas a gente já verificou que muita coisa mudou, tá bom? Vamos lá? Visto esse panorama, feita essa introdução, vamos cair agora de cabeça na matéria, né? Vamos lá então, introdução, a gente já deu umas dicas iniciais e agora vamos falar de empresas públicas e sociedade de economia mista que devem ser estudadas em conjunto, em razão dos pontos comuns entre ambas. Dentro do direito administrativo, isso é super tranquilo a gente falar, a gente pode fazer o seguinte, ó, direito administrativo, ok? Direito administrativo. Isso aqui é um grande conjunto de normas, de conceitos, de princípios e por aí vai, ok? Beleza? Dentro do direito administrativo, a gente pode falar da administração pública, a gente pode falar de servidores, a gente pode falar de serviços públicos, a gente pode falar de compras e de alienações. Enfim, tem um monte de assunto que a gente pode falar tudo aqui dentro, ó, dentro desse conjunto de elementos, regras e normas chamado direito administrativo. Quando a gente fala em administração pública, eu posso fazer uma divisão básica em administração pública direta e administração pública indireta. Beleza? Sussa, tranquilos? Quando a gente fala em administração pública indireta, eu tenho que lembrar do modelo de administração pública adotado no Brasil, que é o modelo de administração pública descentralizada, né? Decreto-Lei 200 de 67. Belezinha? Sussa, tranquilos, até aqui nada de novidade, né? Dentro da administração indireta nós temos as figuras das autarquias, das fundações, que podem ser públicas e podem ser privadas, ok? Beleza? Sussa, tranquilos? Temos as figuras das empresas públicas, das sociedades de economia mista, e ainda vou dar uma esticadinha aqui para colocar agências e consórcios, tá bom? Beleza? Sussa, tranquilos? O objeto da nossa aula dentro desse universo de informações está aqui, ó, nesse ponto.
empresas públicas e sociedade de economia mista. A gente vai concentrar o nosso estudo aqui hoje. Só que eu não vou estudar de forma separada, eu não vou estudar aqui com vocês a empresa pública numa aula e a sociedade de economia mista em outra aula. Não, pelo contrário. Nós vamos estudar as duas juntas para verificar o que elas têm de diferente e o que elas têm de comum. Exatamente. E aí a gente vai relacionando uma na outra e a matéria vai ficando bacana, vai ficando desossada, que o negócio aqui é desossar o assunto para sua prova, tá beleza? Sussa, tranquilos? Então, dentro do direito administrativo, a gente vai entrar justamente na parte que fala de administração pública, e nessa parte de administração pública a gente vai optar pela discussão da administração indireta, e dentro da administração indireta apenas empresas públicas e sociedade de economia mista, que são pessoas jurídicas de direito privado. Uma das primeiras informações mega importantes que você tem que destacar aí, meu amigão, destaque isso: as empresas públicas e sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. E agora, por força da Lei 13.303, isso está mais nítido, esse perfil de empresa privada, esse perfil empresarial ficou muito claro, principalmente no que diz respeito ao regime societário das empresas públicas e sociedade de economia mista, que ele é totalmente voltado para a iniciativa privada. É como se nós estivéssemos falando de uma pessoa jurídica de direito privado genuinamente criada no âmbito privado, né? A grande diferença é que os instituidores de empresas públicas e sociedade de economia mista é o poder público, né? A terminologia empresa pública é imprecisa. Trata-se de pessoa jurídica de direito privado. A origem disso é na Europa. No Brasil aparece em 1950. E agora o nome está consagrado pela Lei 13.303. Por que eu falo que é imprecisa? Porque, vamos combinar, né? A empresa é pública, o capital é público, mas todo o regime jurídico dela é privado, né? Boa parte das regras aplicadas às empresas públicas são privadas. Ela está sujeita às regras de licitações, contratos. Agora está sujeita mais do que nunca às regras da Lei de Sociedade Anônima, que é nitidamente privada. Tudo bem que eu ainda aplico, com certeza, ainda aplico questões pertinentes ao direito público nas empresas públicas, como concurso público, como licitações e tudo mais. Só que com essa lei nova, o que nós temos? A licitação, uma licitação especial agora, uma licitação quase que exclusiva para as empresas públicas e sociedades de economia mista. Essa é a grande realidade que a gente está enfrentando agora, tá bom? Beleza? Sussa! Então vamos lá. Já as sociedades de economia mista, elas são genuinamente sociedades por ações, é o que a gente chama de sociedade anônima, né? Sociedades de economia mista exclusivamente são sociedades anônimas, e a Lei 13.303 agora deixa isso claro. Antes discutia se a doutrina falava, alguém questionava, a Lei de Sociedade Anônima falava de forma muito superficial, agora acabou a discussão. O Estatuto das Estatais deixa muito claro, sociedade de economia mista assume a forma de sociedade anônima. O que quer dizer isso, cabeça? Assume a forma de sociedade anônima? Então deixa eu te falar. Dentro do direito brasileiro existe um instituto chamado pessoas, tudo bem? Isso vem lá no direito civil e tem aplicação no direito administrativo, ok? Tudo bem? Tranquilos? Então tá bom. A pessoa pode ser uma pessoa natural, que é aquilo que a gente conhece como pessoa física, tá? Pessoa física, beleza? E a gente tem a figura da pessoa jurídica, tudo bem? Belezinha? Pessoa jurídica, pronto, ótimo, lindo isso. Então tá bom. Quando a gente fala em pessoas jurídicas, elas assumem determinadas formas. Sim, determinadas formas, né? Formas previstas no direito civil, especificamente no direito empresarial. Direito civil / empresarial, que hoje é praticamente tudo empresarial. Hoje praticamente é tudo regulado pelo Código Civil. E essas formas são as seguintes: eu posso ter uma sociedade limitada, posso ter uma pessoa jurídica limitada, eu posso ter sociedade por ações, eu posso ter uma empresa individual, posso ter uma empresa que é uma sociedade de comandita por ações. Posso ter uma que se chama capital trabalho. E por aí vai, tá? Por aí vai, tem um monte delas. As sociedades de economia mista são especificamente essas aqui, ó, sociedades por ações, conhecidas como SA.
sociedade anônima. Eu não sei exatamente quem são todos os sócios, quem detém suas ações, né? Porque a constituição do capital dessa empresa, ela é constituída por ações. Ações é um título comercial que ele tem um certo valor. E essas ações, no caso das sociedades anônimas, elas podem ser negociadas no mercado de valores. A Bovespa, por exemplo, né? Você já pensou em comprar ações da Petrobras, que é uma sociedade de economia mista? Então, você pode ir lá porque ela tem capital aberto. Já que o capital dela é formado por ações, esse capital é aberto por quê? Porque está aí disponível para o público comprar. Quem quiser, compra. Não são ações que você pode votar, não te dão direito ao voto e tal. As ações que dão direito ao voto, administrar a empresa, são outras, mas também podem ser negociadas. Então, as sociedades de economia mista, elas são agora, por força de lei, elas só assumem essa forma, sociedade por ações, somente sociedade por ações, diferente da empresa pública, que pode assumir outras formas, como a gente vai ver aqui na aula de hoje, tá bom? Então, grave essa informação, ela é super importante. Sociedades de economia mista são exclusivamente sociedades por ações. Belezinha? Sussa, tranquilos? Essa é uma informação bacana e super importante para você gravar aí nos seus estudos de direito administrativo, administração indireta, empresas públicas e sociedades de economia mista. Então vamos lá. Disposição expressa no artigo 5º da Lei 13.303 diz que as sociedades de economia mista serão sociedades anônimas. Nesse caso, ainda deverá se observar o que fala a 6.404, que é a Lei das Sociedades Anônimas. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor Rodrigão, professor Cabeça? Aula top de linha, não é isso? Gente, preste atenção. Essa videoaula que você assistiu é apenas um pequeno trecho da aula completa do professor Rodrigo. Tá? É um pequeno trecho, em torno de 20% aí da videoaula dele. Se você quer assistir essa videoaula inteiraça até o final, tá certo? Aliás, quer fazer o curso de Direito Administrativo do professor Rodrigão, professor Cabeça aqui, acesse o nosso site, porque nós temos uma isolada específica de direito administrativo, temos também de direito constitucional do grande professor Rodrigo Belmonte, né? Vamos lá, investimento, apenas R$ 80. Durante esse período, esse curso, você pode assistir ele durante 60 dias. Nesses 60 dias você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Essa isolada possui atualmente 96 aulas, né? E diversos assuntos aí específicos de direito administrativo, e tem uma carga horária de 147 horas, é isso mesmo, né? Ou seja, não é um curso superficial, é um curso realmente onde você não vai praticar o auto-engano, você vai aprender com profundidade, você vai adquirir a teoria suficiente para você compreender e, claro, ficar competitivo e acertar as questões de concurso. Então, nós aqui da LAC esperamos vocês. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau, fui. Clique LAC.